Serrano, queria, inclusive no que vocês estavam falando, trazer um destaque que saiu na revista britânica The Economist sobre a liquidação do Banco Master e, é claro, a repercussão na opinião pública, trazendo como os laços do STF com o Master reforçam a impressão de parcialidade da Corte. Esse artigo destaca que o caso extrapola o mercado financeiro ao envolver justamente políticos e integrantes do judiciário brasileiro. Eles explicam todo o caso desde a liquidação do Banco Master e trazem frases justamente dizendo: o caso expôs ligações entre políticos, figurões do setor financeiro e o judiciário em Brasília, capital, prejudicando a reputação do STF e do Congresso também, trazendo aqui, de certa forma, todas as manifestações, demonstrações, contradições no caso sendo explicadas na revista estrangeira. Queria começar te ouvindo aqui, Serrano, para a gente encerrar a nossa conversa, por essa perspectiva da reputação. Você que muito bem falou do tempo das investigações, do tempo da imprensa, da percepção que a gente está tendo desse caso, que, como você também trouxe, ainda vai trazer grandes nomes para ele, por isso que está, no caso, no STF. O que a gente pode ter de preparo para essas discussões, porque esse caso ainda está só começando, né? Eu creio que, francamente, eu posso falar no campo do dever ser. É difícil falar o que vai ser, o que é, né? Eu tento às vezes falar, mas é difícil. A gente tem sempre baixo grau de racionalidade quando fica querendo falar de futuro, né? A racionalidade ocorre em necrópsia em geral. Não, biópsia já é difícil, futurologia então é muito mais difícil ainda, né? Mas o termo de dever ser, me parece claro qual que deve ser a conduta. Deixar a Polícia Federal investigar. Se deixar a Polícia Federal investigar, eu creio que a gente vai ter resposta e vai se apontar. E, aliás, para mim, não há. Ficam falando de CPI. Eu, francamente, não vejo, nunca vi em CPI tanta. Deve haver CPI, é claro que é correto haver, etc. Tal. Mas, assim, não esperemos uma eficiência de investigação intensa da CPI. Não é estruturado para isso. Só há um órgão nesse país que pode investigar esse assunto: é a Polícia Federal. Precisa se deixar a Polícia Federal investigar, né? Porque o caso é grave. O que já temos de informação é que ele está enraizado na estrutura de Estado, esse assunto. Nós precisamos apurar, nós temos que depurar a estrutura de Estado desse tipo de conduta, né? É muito importante isso, né? Agora, me parece que o problema não é limitado ao judiciário. Aliás, o judiciário, para mim, é o que menos tem envolvimento nesse assunto, no sentido mais geral, né? O que está querendo se ocultar é o envolvimento que me parece intenso, de estruturas de executivos, de órgãos do Poder Executivo, né? Principalmente a nível estadual e municipal, né? E gente da política em geral, né? Que precisa aparecer isso, precisa surgir isso, precisa dar luz nisso, né? Ou seja, precisa se investigar esse assunto. E para mim não apareceu mais coisa até agora porque está se conseguindo conter a investigação. Isso é muito ruim para o país. Então, esse é o principal problema desse assunto, me parece. O resto tudo faz parte um pouco daquilo que cheio de sonho e de fúria que pouco significa, assim. Serrano, à luz do que a gente conhece e do seu conhecimento técnico, sem futurologia, o ministro Fachin ele antecipou a volta das férias, do recesso, porque ele tentou, em conversas ali com os demais ministros do Supremo, azeitar, colocar de pé aquele código de conduta que ele vem defendendo aí desde antes até de tomar posse como presidente do tribunal, né? E a gente já tem aí a LOMAN, né, a lei que regula aí a atuação dos magistrados. O próprio Código do Processo Penal traz uma série de regras, de normas, de procedimentos, né? Que eu queria lhe perguntar objetivamente, tudo o que se disse e o que se descobriu em relação ao Toffoli, o jatinho, na companhia de um advogado, de um diretor investigado no Banco Master, esses negócios do irmão dele, relacionados a um resort vendido para um cunhado do Vorcaro, que administrava um fundo ligado ao Master, o resort frequentado pelo Toffoli, recebe lá amigos poderosos nesse resort. Essas coisas que foram descobertas, associadas ao fato de que o ministro tomou decisões que foram, no mínimo, controversas nesse inquérito sobre o Banco Master, isso poderia justificar uma ação com base na LOMAN, no Código de Processo, ou até no regimento interno do Supremo, uma ação qualquer do tribunal para retirar
do Toffoli essa relatoria ou não? O que poderia ser feito para evitar essa saraivada de críticas hoje direcionadas ao Supremo? Veja, por enquanto, você não me parece que tenha nada de material. Esse assunto do resort, quer dizer, tem indícios que precisam ser verificados, precisam ser investigados, isso, né? E deve-se investigar. Mas é limitado a isso, quer dizer, você ainda não tem uma demonstração clara do impedimento dele. Tornar um ministro do Supremo impedido para ser relator de algo, sem ele se declarar impedido, é algo raro e algo que tem que ser tido com muito comedimento, né? Então você ainda não tem, vamos dizer, a demonstração disso, mas existem procedimentos dentro do Supremo que podem levar a isso, e é possível sempre se investigar e verificar, até porque o que se sugere, ou o que você está sugerindo na tua fala, é uma irregularidade que vai além do problema de estar impedido, né? Precisa ser verificado isso, investigado, mas por enquanto ainda acho insuficiente para se cogitar essa hipótese do ministro estar como suspeito, né, nesse assunto. Não me parece que ainda seja o caso, né? Agora, o Código de Conduta, ele é diferente, ele é muito adequado, seria muito bom a gente ter um Código de Conduta, porque ele serve para regular não aquilo que está regulado na LOMAN, porque ele não precisa, ou nem aquilo que está regulado nas leis e na Constituição. Ele serve para regular aquelas condutas que não são ilegais, mas que são inadequadas de você ter por parte de um magistrado, né? Inclusive, eu acho que deveria haver código de conduta em todos os tribunais do Brasil. É óbvio que existe um debate a se realizar. Qual que vai ser o enforcement desse código? Vai o CNJ ser responsável? Vai ser o próprio Supremo? Desobediências graves ao código vão poder gerar crime de responsabilidade de ministro e gerar impeachment. A gente tem que... tudo é debate que você tem que ter, mas que tem que haver o código de conduta, Josias, isso não é secundário, né? E o argumento de que é inadequado ele surgir agora, porque agora o judiciário está sob pressão, me desculpe, é assim que surge esse tipo de regulamentação. Nos Estados Unidos, o Código de Conduta da Suprema Corte surgiu quando estava aquele juiz da Suprema Corte envolvido naquela situação indelicada, digamos assim, ó, constrangedora, né? Então, é nesse tipo de situação que surgem esses códigos. Nós temos que debater esse assunto, inclusive no plano social, porque da sociedade como um todo, porque isso é interesse de toda a sociedade, né? Você deu alguns exemplos, existem vários outros, né? Eu sou professor universitário há décadas, sabe, José? Eu vou fazer 40 anos daqui a 2, 3 anos como professor universitário. Eu frequento eventos acadêmicos como cotidiano. Não é normal haver evento acadêmico com palestrante indo para aqueles baitas hotéis, com festa, promovido por 1000 empresas, no exterior para debater direito brasileiro. Tudo isso é coisa que não é compatível. Não tem nada de legal nisso, mas não é compatível com a conduta, vamos dizer, espartana que deve ter um juiz. Quem faz opção para ser juiz na vida faz opção por um sacerdócio, por um modo de comportamento mais discreto, mais limitado materialmente. Faz parte da opção, né? Ninguém é obrigado a ser juiz, não existe essa obrigação, não é que nem serviço militar, né? Então, em suma, tem situações aí que o Código de Conduta ajudaria muito a regular. E vou dizer mais, eu acho que o grande esforço teria nisso, não para irregularidades cotidianas, mas se houvesse algum comportamento ofensivo ao código grave, doloso, eu acho que poderia ser um fator de justificação, de caracterização de crime de responsabilidade para o impeachment, sim. Debate que a gente tem que fazer a parte aqui de complexo e necessário, professor. Eu queria te agradecer demais a presença com a gente aqui no All News. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, professor.